Olá, meus amores. Hoje a gente começa a nossa aula sobre cálculo estequiométrico. Sinceramente, há algum tempo, vocês que já trabalham comigo, sabem que cada vez menos eu uso o termo estequiometria, apesar de estar correto, porque eu não sei o motivo, ele causa muitas vezes problemas sérios psicológicos, geralmente, nos alunos. Então, eu queria que vocês entendessem que todo e qualquer cálculo que estabelecer uma proporção, ou que precise estabelecer uma proporção em quantidade de matéria, em massa ou em volume, em uma reação química, é um cálculo estequiométrico. Então, nem todo cálculo estequiométrico é complexo, vai morrer, vai matar por causa disso. O cálculo estequiométrico, a estequiometria, medida das massas, medida das proporções, ela surge desde a existência da lei de Lavoisier. Então, quando você faz um simples somatório das massas, que é a lei de Lavoisier, que a gente vai ver discutir já já, mas que todo mundo sabe, um simples somatório das massas, você está fazendo um cálculo estequiométrico. Você está estabelecendo uma proporção entre uma massa do reagente e uma massa do produto. Então, vamos deixar, assim, mais tranquilo, vamos deixar essa loucura mental de achar que toda estequiometria é um problema, que todo cálculo estequiométrico é difícil. Todo e qualquer raciocínio que você estabelecer em uma reação química, do modo que você estabeleça uma proporção, seja em massa, seja em mol, seja em volume, seja em moléculas, você está fazendo um cálculo estequiométrico, certo? Então, antes de a gente fazer esse cálculo tal, desse, sei lá, louco, esse cálculo estequiométrico, esse difícil cálculo estequiométrico, vamos ver que ele vai se basear em dois grupos de leis, as chamadas leis ponderais da química, como o próprio nome diz, a lei que pondera, algo que vai ponderar, que vai definir, vai caracterizar a química, e a lei volumétrica, ou as leis volumétricas de Gay-Lussac. Então, todo e qualquer cálculo estequiométrico se baseia nessas leis. Por quê? Porque essas leis foram definidas, foram descobertas, justamente envolvendo reações químicas. Quando você ouve dizer, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, você está estabelecendo uma lei ponderal da química, que a massa ela é constante. Então, tudo que eu tenho antes vai ser igual ao que eu tenho depois. Quando você tem um suco gástrico, eu estou com azia, aí de repente você vai tomar um medicamento para combater essa azia. Você sabe muito bem que, a depender da quantidade, da concentração que você está ingerindo, você pode neutralizar mais ou menos essa azia. Você acabou de entender que existe uma lei que algum dia alguém definiu, Prost, que existe uma proporção constante, exata entre as substâncias que estão reagindo. Então, são essas leis que foram definidas, que são ponderais, que vão definir a minha química, que nada mais é do que um cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico, volto a repetir, é qualquer cálculo químico que tenha essa lei como um embasamento teórico. Então, por favor, abra um pouco mais a mente de ficar preocupado com o termo estequiometria, até porque, volto a repetir, o termo estequiometria é muito simples. É uma medida de proporção, medida das massas, por isso que vem deriva das leis ponderais, certo? Então, vamos lá. Quando você fala de estequiometria, eu vou separar nosso assunto, estequiometria, em dois grandes grupos. No grupo das leis ponderais e das leis volumétricas. Quando você fala, então, das leis ponderais, vamos lá. Quando a gente fala das leis que ponderam a minha química, a gente está falando aqui basicamente de três leis. Quais são essas três leis que a gente vai discutir? É a lei de Lavoisier, todo mundo conhece, essa é a lei mais famosa de todas, Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ela, inclusive, dá origem à teoria atômica de Dalton, Se a matéria não vem do nada, os átomos não podem ser destruídos. As reações são fruto de uma
combinação entre essas substâncias, entre esses átomos. Importantíssimo. Você tem aí a lei de Proust, depois a gente vai discutindo cada uma delas, né? É a famosa lei da conservação das massas, a lei das proporções em massas, uma coisa importante. Todas as leis ponderais são leis que vão trabalhar massa. Massas. Automaticamente, se eu sei a massa, eu sei a quantidade de matéria. Por isso que a gente faz também relações em mol. Mas toda lei ponderal é uma lei da massa. É a lei da conservação das massas. É a lei das proporções definidas. E a lei de Dalton. Dalton com a lei das proporções múltiplas. Então, só vou colocar aqui, né? Só para lá. A lei de Lavoisier, a da conservação. Vou colocar só uma palavrinha. Conservação. De que, professor? Das massas. Né? Toda lei ponderal. A lei de Proust é uma lei das proporções fixas, constantes. Vou colocar só uma palavra que a gente vai estudar cada uma delas separadamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, fixas. Professor, o que são fixas? As massas em uma reação. E Dalton, proporções múltiplas. Eita, professor, aí uma não está contrapondo a outra, não, você vai ver já já. O que é que ele diz, Proust? Para cada reação existe uma proporção fixa. Então, se você muda essa proporção, você vai produzir outra substância. É muito fácil, certo? Então, essas são as 3 leis que ponderam sobre as massas a minha estequiometria. E aí temos também as leis volumétricas. A lei volumétrica, que é a famosa lei de quem? De Gay-Lussac. Essa a gente já falou um pouquinho lá quando a gente estuda gases. Mas, claro, a gente vai falar de novo, né? Que envolve o princípio de Avogadro e uma constância em volume ao reagir, certo? E aí, raciocinem comigo, né? Se Avogadro me diz que uma quantidade de matéria fixa encerra o mesmo volume, em uma reação você pode estabelecer essa concentração, essa quantidade de matéria. Então, eu posso saber se for gás ou volume. Então, o cálculo estequiométrico, vou fechar para a gente começar a discutir cada uma delas, é todo e qualquer cálculo químico que em uma reação, então quando você fala de estequiometria, você está falando de reações químicas, a gente precise, qualquer cálculo que em uma reação eu preciso estabelecer uma proporção em massa, seja de conservação, seja de proporção fixa, seja de proporção múltipla, ou usando a lei volumétrica de Gay-Lussac, a gente precisa fazer algum tipo de raciocínio envolvendo sobre elas, certo? Vamos discutindo cada um deles, e aí ao final de cada um a gente vai discutindo como pode se aparecer, né, como pode apresentar a partir de um cálculo estequiométrico. Vamos lá? Então vamos primeiro começar logicamente com as leis ponderais. E dentre a primeira lei ponderal, vamos colocar aqui o 1.1, a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier. Essa é uma lei muito tranquila, né? Às vezes o aluno pode até se perguntar, professor, né, na minha aula eu vou falar sobre Lavoisier. Vai ter que falar. Né? Todo e qualquer professor de química, se vai dar aula de estequiometria, ele tem que falar sobre Lavoisier. Seja para uma turma do ITA, seja para uma turma do Enem, não me interessa qual é a turma, sempre eu vou ter que falar sobre a lei de Lavoisier. E a lei de Lavoisier, que é conhecida como a lei da conservação das massas, ela é muito interessante, como eu disse a vocês aqui na introdução, porque foi a partir dessa lei que a gente chega nas teorias atômicas. É claro que não é nosso objeto de estudo, mas se faz necessário vocês terem essa visão e esse entendimento, que foi a partir da lei das massas, né, da conservação das massas, que Lavoisier fez justamente através de reações químicas, né, as reações de combustão,
Ele fez muita reação de combustão. E aí vem alguns pontos, parâmetros importantes. Sistema fechado. Sistema fechado. Né? Você não vai aplicar uma lei de Lavoisier em sistema aberto. Já foi questão até de Fulvestre. Né? Coloca uma balança lá e queima um papel e diz que com o passar do tempo, né, a balança vai, logicamente, descompensar. Contrariou a lei de Lavoisier? Lógico que não. Não está havendo perda de material. O que houve é que esse material não ficou contido em um recipiente. Então, pelo parâmetro que eu não posso esquecer, é um sistema fechado. Isso, hein? A gente tem que entender. Então, foi a partir dessas reações de queima de matéria, claro, sem se preocupar com as proporções a princípio, que ele percebeu, né, que quando você pegava uma quantidade, digamos, de carbono, vamos discutir alguns parâmetros aqui importantes, só para vocês se situarem na época. Quando eu queimo uma quantidade de carbono, digamos, 10 gramas, eu peguei lá, tinha lá um sistema fechado, o sistema está lá fechado, eu peso o carbono fora, coloco dentro do meu sistema e fecho. Depois eu peso de novo. Ora, se eu peso o carbono, peso o meu sistema fechado, eu sei a quantidade de oxigênio. Então, digamos que eu tivesse ali dentro 30 gramas de oxigênio. Coloco para reagir, é perceptível a mudança de carbono para gás carbônico. Afinal de contas, carbono é um sólido, gás carbônico é um gás, então o carbono ele some. E a Lavoisier percebe muito facilmente que o carbono sumiu. Se o carbono some, a matéria deveria sumir. Mas a partir do momento que ele percebe que eu continuo tendo 40 gramas, Lavoisier diz, opa, se essa matéria, a massa total final, é igual à massa total inicial, então a massa dos reagentes, nesse caso, foi perfeitamente igual à massa dos produtos, é porque tudo que tinha antes tem depois. Por isso que dá origem à teoria atômica. O átomo ele deixava de ser vindo do nada. A matéria não vinha do fogo, terra, água e ar. Ela vinha de partículas que são imutáveis, que ao se combinarem entre si, vão formar novas substâncias. Perceba que essa simples ideia de Lavoisier de conservação das massas, ela tanto serve para mim, para fazer um cálculo estequiométrico, e eu fiz, seu professor fez sim. Quando você somou 10 mais 30 e disse que isso aqui é igual a 40, você acabou de fazer um cálculo estequiométrico. É um cálculo químico envolvendo massa em uma reação. Então, a lei de Lavoisier é uma estequiometria. Ah, professor, mas essa é fácil demais. Bom, a gente começa pelo fácil até chegar no complicado. O que não pode começar a aula pelo complicado. Como eu sempre brinco com vocês, ninguém começa uma aula pelo telhado. Então, a gente tem que começar, né, uma casa pelo telhado, me perdoe, a gente começa pelo alicerce. E o alicerce é começar entendendo as leis ponderais. E a primeira lei ponderal é justamente a lei de Lavoisier. Né? Alguns pontos curiosos que eu não posso deixar de falar é o sistema fechado, isso é importantíssimo. Se você tiver sistema aberto, você, aspas, tem perda de material naquele ponto, ou pode ter ganho. Por exemplo, um ferro oxidando. Ele vai formar um óxido de ferro, ele aglutina. Então, se você pesar só o ferro antes, você vai ter uma massa maior depois. Contrariou Lavoisier? Lógico que não. Você não está usando um sistema fechado. Nunca esqueçam disso, parece uma coisa boba, mas tem, infelizmente, gente que erra isso em vestibular. E não é um vestibular simples que erra isso, não. Eu falei de Fulvestre, eu falei de Unicamp, para vocês, certo? Muito menos, né, pode cair tão facilmente na prova, né, com certeza, do Enem, ou pode cair também na Consultec, tranquilamente. Faz lá um experimentozinho, me mete no sistema aberto, e aí diz, contrário Lavoisier. A gente, sobre aquele aspecto, né, de agonia, nem presta atenção. Então, Consultec, UNIT, né, logicamente é a mesma coisa, Enem, você pode ver isso na Fulvestre, na Unicamp, em qualquer lugar, certo? Então, por favor, você acabou de fazer um cálculo estequiométrico. Duas curiosidades. Primeira, foi justamente Lavoisier que consegue descobrir o que era o oxigênio, esse gás que promovia a queima. Antes do Lavoisier, se acreditava que a matéria ela tinha algo especial dentro dela que fazia ela queimar.
inflamar, que era o flogístico. Foi Lavoisier que disse, não tem nada de flogístico nenhum. O que existe é um átomo que vai formar uma substância, que é o oxigênio, e esse oxigênio é que vai promover a queima. Por isso que a gente chama de combustível. Beleza? Outra coisa importante, já falamos várias coisas importantes do Lavoisier, né? Uma lei simples, a gente viu que dá a ideia, surge a teoria atômica moderna, que é a teoria de Dalton. Professor, moderna, lógico que é. Antes de Dalton não se tinha teorias atômicas. Né? Era tudo baseado no achismo, né? Na filosofia. Então, você tem a teoria atômica, você tem o descobrimento de elemento químico. Se o átomo é imutável, se ele não pode ser destruído, então devem existir vários tipos de átomos. Surge a ideia de construir tabela periódica. O oxigênio surge como substância e não algo assim, irracional, que era o flogístico. Certo? Só uma curiosidade para a gente fechar essa primeira lei ponderal, é que muitas vezes vocês me perguntam muito em aula, professor, a lei de Lavoisier não estaria errada hoje em dia? Aí eu faço, né, o contraponto. Por quê? Não, porque a Einstein disse que, né, prova, né, segundo as teorias da relatividade, uma delas, é que a energia pode se transformar em massa, e massa pode se transformar em energia. Isso está certo? Está. Então Lavoisier está errado? Bom, eu posso dizer a vocês assim, quando a gente trabalha com reações cotidianas, sem ser reações nucleares, essa variação de massa, ela é irrisória. Só se você... Uma observação, por favor, para vocês entenderem, aumentar o conhecimento. Qual é a fórmula que a gente trabalha para relacionar energia e massa? Que é energia, ou variação de energia, ficaria até melhor, né? Em vez de ser vai ser igual a mc ao quadrado. Vamos colocar aqui de maneira correta? A variação de energia pode provocar uma variação de massa, a velocidade da luz ao quadrado. Certo? Eu não vou fazer cálculos, eu só quero que vocês raciocinem, vocês vão perceber de maneira fácil que, vamos lá, para eu ter uma variação de massa, vamos embora. Para eu ter uma variação de massa, eu vou ter que ter a variação de energia, né, matematicamente, sobre quem? C ao quadrado. Galera, para lembrar quem é C? C é a velocidade da luz. 300 mil metros por segundo. Quando você jogar 300 mil metros por segundo ao quadrado, esse valor aqui é tão absurdamente grande, o denominador é um valor tão grande, que pequenas variações de energia, 200 quilojoules, 300 quilojoules, só para você ter uma ideia, essa reação aqui vai ser 44 quilojoules, eu falei 300, vão dar variações de massa na ordem de 10 elevado a menos 9, pessoal. Ou seja, é uma variação irrisória. Então, por favor, né, isso é conhecimento. Pode ser na prova de vocês, hein? Prova de vocês, pode cair alguma coisa sobre isso. Ele pode ou falar alguma coisa, ou então fazer uma pergunta simples. Né? Então, eu quero que vocês entendam que a variação de energia, segundo Einstein, dá a variação de massa, sim. Então, ela contraria um pouco a lei das massas, sim, lógico. Entretanto, para eu ter uma variação de massa considerável, eu precisaria de uma variação de energia absurda. Onde é que a gente vai encontrar em reações químicas uma variação de energia tão absurda assim? Nas bombas de fusão nuclear. Que você tem uma variação de energia absurdamente grande, aí tudo bem. Você vai ter que conseguir variações de massa. Mas numa reação simples de queima de gás carbônico, é tão pequena a variação que se você pegar uma balança até a quinta, sexta casa decimal, você vai dizer, Lavoisier está certo, Einstein está errado. Por quê? Porque a variação é muito pequena. Porque a velocidade que você usa aqui é a velocidade da luz. Beleza? Ficou legalzinho essa explicação? Muitos de vocês me perguntam sobre isso. Ah, Lavoisier está errado? Bom, cientificamente sim. Mas para a gente, em reações químicas não nucleares, não numa fusão nuclear, por exemplo, que é mais energia do que uma fissão, é imperceptível a variação de massa. Se você fizesse uma reação dessa aqui, não vou fazer esse cálculo só para não ficar chato, né? Não é chato, chato não é bonito, é. Só que é irrelevante isso. Essa variação de energia aqui em função, você botar aqui em ergs, né, que é uma unidade,
vai dar 40 vezes, vai dar em torno, sei lá, vamos imaginar aí, 200, né? 200 mil. Se você dividir 200 mil aqui por 300 mil ao quadrado, a sua variação de massa vai ser na ordem de 10 a menos 7, 10 a menos 8 gramas. Balança, não vai perceber nada. Então, você vai continuar dizendo que a lei de Lavoisier está perfeita. Ok? Foi só uma curiosidade bem legal que pode se transformar numa questão de vestibular. Né? Aí a gente tem prova que Lavoisier está errado? Sim. Mas essa prova é perceptível para a gente cotidianamente? Não. Por que não é perceptível? Porque as variações de massa vão ser estupidamente pequenas para variações de energias em função da velocidade da luz que está ao quadrado. Legal? Espero que vocês tenham, né, aprendido algo novo nessa parte de lei de Lavoisier. Mas vamos continuar, né? Vamos falar um pouco mais sobre Proust, depois sobre Dalton e, por último, né, sobre as leis volumétricas de Gay-Lussac. Ok?